Olá, amigo do GPEC, Grêmio Espírita Perseverança e Caridade. Meu nome é Vanderlei, sou trabalhador desta casa. É uma satisfação estar com vocês nesta tarde de domingo para darmos prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que fazemos todos os domingos. E hoje, especificamente, vamos tratar do capítulo 17, Sede Perfeitos, Parábola do Semeador. Mas antes de iniciar a leitura e os comentários, gostaria de convidá-los a elevar o nosso pensamento a Deus, ao nosso mestre amigo Jesus, para agradecermos por mais essa oportunidade de estudo, de reflexão. Que possamos internalizar esses conhecimentos trazidos pelo alto, para que continuemos nesse processo de vencer as nossas dificuldades internas e manifestar o melhor no curso das nossas relações. Que possamos desenvolver a fraternidade, a solidariedade no nosso espírito, para que sejamos mais compreensíveis e indulgentes com as dificuldades do nosso próximo. Obrigado, Senhor, por nos permitir agregar esses valores que irão influenciar a nossa visão de mundo. Obrigado por tudo, pela assistência que recebemos dos nossos benfeitores amigos. E por isso vos pedimos humildemente, para que isso nos permita iniciar a nossa tarefa de hoje, que assim seja. Parábola do Semeador. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele logo reuniu-se grande multidão, pelo que entrou numa barca, onde sentou-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim: Aquele que semeia saiu a semear. E semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade, a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinham raízes, secaram. Outra parte caíram entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60, outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dar atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que escuta a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola do semeador exprime perfeitamente os matizes existentes na maneira de serem utilizados os ensinos do Evangelho. Quantas pessoas há, com efeito, para as quais não passa ele de letra morta, e que, como a semente caída sob pedregulhos, nenhum fruto dá. Não menos justa aplicação encontra ela nas diferentes categorias espíritas. Não se acham simbolizados nela os que apenas atentam nos fenômenos materiais e nenhuma consequência tiram deles, porque neles mais não veem do que fatos curiosos?
Os que apenas se preocupam com o lado brilhante das comunicações dos espíritos, pelos quais só se interessam quando lhes satisfazem a imaginação, e que depois de as terem ouvido, se conservam tão frios e indiferentes quanto eram, os que reconhecem muito bons os conselhos e os admiram, mas para serem aplicados aos outros e não a si próprios, aqueles finalmente para os quais essas instruções são como uma semente que cai em terra boa e dá frutos. Mais uma vez, o Evangelho nos traz uma reflexão muito importante e que a gente consegue perceber a preciosidade dessas palavras trazidas pelo nosso Mestre Jesus, que são depositadas como semente no nosso coração. Mas Jesus, ele, na sua parábola, ele descreve uma situação muito interessante quanto à disposição psíquica para recepcionar essas palavras. E ele coloca a seguinte atenção com relação àquelas situações em que as pessoas recebem a palavra, mas não lhes dá atenção devida porque ainda continuam muito identificados com os conceitos da vida material e muito inclinados à satisfação apenas dos prazeres dos seus sentidos. Então ele não aproveita aquela preciosidade que vem fazer com que ela se frutifique dentro do seu templo íntimo, propiciando a manifestação do reino dos céus. Esse é o objetivo maior dos ensinamentos do Cristo. E há aqueles também que ouvem a palavra, mas eles a recebem de uma maneira empolgante inicialmente, mas ela não cria raízes porque o seu terreno psíquico ainda é superficial. É como ele tivesse caracterizado por pedregulhos, como assim diz o texto, que tem poucas terras para absorver essa semente e fazer com que ela se frutifique. E quando vem as adversidades da vida, ele não tem essa força, essa maturidade para poder superá-la, porque ainda não é dotado de profundidade. Então, o seu olhar com relação às adversidades da vida, as circunstâncias que lhe propiciam crescimento, não são aproveitadas, porque a sua leitura com relação àquela oportunidade é superficial. E há aqueles outros, como sinaliza aqui a nossa parábola, e que a recebe, escuta, e elas vão para o seu coração, mas são retiradas porque ele está muito ainda comprometido com os preconceitos humanos e também com apego à riqueza, porque ainda não compreende que ele é um mero depositário e que está jornadeando aqui no corpo físico como um viajante temporário que tem por objetivo agregar valores para o seu espírito, para que ele possa compreender e apropriar-se da sua imortalidade. Esse, como não consegue ressignificar esses conceitos, ainda que faz com que ele esteja muito apegado às questões da matéria, ele não consegue sustentar essas palavras no seu coração. Então elas são abafadas por essas ideias que ainda fazem com que ele se identifique muito com a sua personalidade, com as questões que o aprisionam na matéria. E tem outros que ouvem a palavra, compreendem a profundidade do seu significado e a interioriza e vivencia essas palavras. Passam a vivenciar dentro desse arcabouço íntimo, fazendo com que floresça as qualidades da alma e ele possa manifestá-la no curso das suas relações. Esse realmente compreendeu o objetivo dos ensinos do Cristo, que é propiciar esse processo de iluminação da consciência, de despertamento para a nossa imortalidade. Quando a gente desperta para a nossa imortalidade, a gente vê a necessidade de angariar valores que nos conectem a essa condição. Então passamos a viver na vida estando no mundo, mas sem ser do mundo. E quando a gente compreende essa magnitude disso que é apresentado pelo nosso Mestre Jesus, a gente envia todos os esforços para poder compreender mais
esses ensinamentos que ele nos traz para que a gente possa refletir e ressignificar aqueles valores que nós cultivamos que ainda nos distanciam de Deus. E interessante também que ele apresenta essa condição, faz essa analogia, estendendo a nossa situação como espírita. Porque o espiritismo, ele vem com essa missão de resgatar o sentido primitivo dos ensinamentos de Jesus. E traz também uma linguagem mais direta e também os fenômenos que tocam os nossos sentidos, e se a gente tiver essa disponibilidade de recepcionar com compreensão esses ensinamentos trazidos pelo Espiritismo, a gente desperta do grande sono da matéria. A gente passa a perceber que existe uma interação incessante entre o mundo espiritual com o mundo físico. Então, existem pessoas que têm acesso a esses fenômenos, mas elas não dão atenção porque ela não consegue abstrair, não consegue compreender que aquele fenômeno tem um propósito de despertamento. Outras, ela consegue interagir com o fenômeno, mas ela se limita à satisfação da sua curiosidade, não consegue ir mais além disso. E outra que consegue ter um certo amadurecimento mais ampliado do que esses dois exemplos que eu dei, compreende a importância da mensagem trazida pelo aquele fenômeno, do conteúdo que ele vem trazendo, mas ela não adapta para si, ela ajusta para o outro. Ela não compreende a questão que a sua individualidade precisa recepcionar esses conceitos para que você possa empreender o autoconhecimento e verificar até que ponto você manifesta aqueles valores morais trazidos pelo nosso Mestre Jesus. Porque o que está em jogo é a manifestação do reino de Deus que está dentro de nós, nunca esteve fora. E tem outros que estão na doutrina espírita e compreendem toda a magnitude desses fenômenos que propiciam a nossa consciência com relação à nossa condição de espírito imortal e as aproveita. Então ele faz todos os esforços para domar suas más inclinações e utiliza-se do instrumento da caridade para potencializar as suas qualidades da alma. Então, esses ensinamentos são profundos e a gente vê como os ensinamentos do Mestre Jesus se conectam com esses conhecimentos trazidos pela doutrina espírita. Então, percebendo a dimensão disso, a gente dá uma grande importância para esses aprendizados que nós temos acesso. Passamos a caminharmos mais atento por essas possibilidades e faz com que a gente desperte para o relacionamento mais amadurecido com a vida. E a gente percebe humildemente, quando a gente vai compreendendo todo esse repertório de ensinamentos, que ele elucida essa magnitude, dessa sincronicidade que existe entre o mundo espiritual e a nossa experiência da matéria. Que o objetivo é fazer com que a gente tenha a oportunidade de crescimento e de evolução. Então, meus amigos, é importante a gente refletir até que ponto nós estamos, em que situação psicológica, psíquica que nós nos encontramos ao interagirmos com essas oportunidades que o Espiritismo nos oferece. A que ponto nós estamos? Para que a gente tenha uma percepção do quadro que nos encontramos e, a partir daí, a gente tome resoluções que mobilize o nosso crescimento, porque a gente tem um aproveitamento maior dessa oportunidade que o alto sempre nos oferece. Então, aqui eu vou terminando o meu vídeo, aqui eu vou terminando as nossas considerações e convidando a todos para que a gente possa elevar o nosso pensamento a Deus, para agradecermos por mais essa oportunidade de reflexão, agradecendo por a gente perceber com esse estudo a importância da palavra do Mestre, que ela objetiva nos trazer uma real felicidade, uma real libertação, e por isso, Senhor, agradecemos por assistência recebida a todo momento, esse amor incondicional que nos envolve, essa energia curativa que
envolve toda a dimensão do nosso ser, que busca, que sinalizam o quanto nós somos amados, o quanto nós somos cuidados. Obrigado por tudo, Senhor, e vos pedimos também que o Senhor possa continuar cuidando do nosso país, do nosso Estado e do nosso querido GPEC. Que eles continuem sendo envolvidos por a sua amorosidade, por sua luz, para que as pessoas possam recepcioná-las e daí mudar o seu rumo, o rumo que muitas das vezes estão na contramão das suas leis, para que verdadeiramente possam encontrar o caminho da vitória sobre si mesmo. Obrigado, Senhor, por tudo. E também eu gostaria de estender também aos nossos trabalhadores da instituição GPEC, que eles sejam envolvidos por essa luminosidade, por essa amorosidade do alto, que eles continuem firmes e devotados na tarefa que se comprometeram, tendo sempre a alegria de servir e fazer o melhor das suas possibilidades. E que os nossos queridos amigos que ali buscam o atendimento para suas necessidades também sejam envolvidos por essa amorosidade, essa luz, essa energia tão boa que nos sustenta nas horas difíceis. Que a nossa fé possa aumentar cada vez mais com a compreensão que nós estamos tendo oportunidade. Obrigado por tudo, Senhor, obrigado muito mesmo de coração. E aí eu vos peço que o Senhor nos permita terminar a nossa atividade de hoje. Que assim seja.